Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí a mais um dos vídeos aqui do canal. Sou Alex e nesse vídeo, nessa aula, nessa apresentação, eu vou dar início aqui, né, aos conteúdos, às aulas relacionadas ao nosso treinamento, assessoria executiva e empregabilidade. Então, antes de eu começar aí a disponibilizar a aula, antes de a gente começar o nosso primeiro conteúdo, queria falar um pouquinho aqui dos benefícios que eu vou disponibilizar para você de forma absolutamente gratuita, o resumo de todas as aulas, os arquivos de áudio em MP3 para que você possa baixar e estudar quando bem entender, infográficos, checklists e planos de ação para que você possa implementar e executar todas as lições de treinamento de forma eficiente e assertiva, dezenas de ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento que nós vamos estar disponibilizando também, além de quebra, ter acesso gratuito aí à nossa área de membros e ao nosso grupo secreto de estudo. E já ia esquecendo também, né? No final do processo, ou durante o processo, aí a gente vai estar disponibilizando de forma gratuita o Black Book, né? Que é o treinamento aí de forma impressa, o livro. Eu ainda não sei onde eu vou publicar esse livro ainda, não sei se vai ser numa plataforma como a Amazon, na Eduz, estou pesquisando aí qual vai ser a melhor opção para mim. Mas os primeiros alunos, os primeiros interessados aí em participar do treinamento, vão estar recebendo também o livro aí de forma absolutamente gratuita também, assim como todos os outros benefícios. E como se isso tudo não fosse o bastante ainda, né? Lá no final do processo você ainda vai ter direito à tua certificação, né? O teu certificado de conclusão, com firma reconhecida ali, devidamente homologado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB. Então, cara, não perde nem tempo, né? Já vai dando um like nesse vídeo, lá no final dá um dislike se você não aprovar, isso me ajuda também nas métricas. Compartilha esse conteúdo nas tuas mídias sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, crítica relacionada ao treinamento aqui, pode colocar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender, tranquilo? Então vamos lá começar aqui a nossa aula. Cara, perdão, acabei esquecendo de falar a respeito disso aqui, né? Só nessa aula aqui, talvez nas próximas também, eu estou fazendo uma espécie de teste AB aí, onde eu vou disponibilizar o conteúdo de uma forma mais calma, mais tranquila ali, lendo o conteúdo que vai ser publicado no e-book, no livro, através de slides ali do PowerPoint, né? Então, eu vou apresentar o texto, vou colocar uma trilhazinha sonora ali no fundo, e apresentar esse conteúdo de uma forma assim mais tranquila, mais calma, mas só para a gente testar aqui. Eu queria que você me desse um retorno, né? Assistisse a aula aí. Eu queria que você me desse aí as tuas impressões a respeito dessa aula. Se você gostou da forma com que eu passei esse conteúdo, que é essa forma aí, ou se você prefere que eu passe o conteúdo de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais despojada, como é realmente o meu perfil de passar o conteúdo, né? Então, só nessa aula aqui vai ter esse modelo, vamos dizer assim, né, de, trans, de transmissão do conteúdo mais relaxado, mais calmo ali, lendo slide por slide. Vai ser uma espécie a experiência para você vai ser mais ou menos uma experiência de estar lendo um e-book ali, com alguém lendo com você ao mesmo tempo. Uma coisa mais ou menos parecida com isso. Mas, enfim, era isso que eu queria explicar aqui antes do conteúdo propriamente dito. Então, chega de papo, né? Chega de enrolação. E agora sim, vamos para a nossa aula. Olá, seja muito bem-vindo aí a mais uma das aulas aí do teu treinamento, né? Então, nessa aula aqui nós vamos tratar dos fundamentos e do histórico da profissão, cara. Então, antes de começarmos a prática do seu curso propriamente dito, com todas as atividades, os workshops e os módulos e recursos do programa, eu proponho antes, né, que a gente trate aqui dos fundamentos e do histórico dessa profissão. Então, pois bem, a palavra secretário, ela tem origem lá no
latim, né? Secretum, que significa lugar retirado, retiro, solidão. A palavra secreta, ela significa particular, segredo, mistério. E por fim temos uma terceira palavra aí, que é a palavra secretário, né? Significa lugar retirado, conselho privado. Então, a profissão de secretariado, essa função, né? Essa profissão, ela vem evoluindo ao longo de séculos. Ela surge ainda lá nos primórdios das primeiras civilizações egípcias, na figura do escriba. Então, esses escribas no Antigo Egito, eles atuavam como artistas, como desenhistas, pintores. Eles decoravam templos, tumbas, monumentos reais e tinham também um papel forte na administração do reino, né? Era da responsabilidade de um escriba, por exemplo, registrar os impostos, as colheitas, os censos demográficos e tudo que fizesse parte ali da administração do reino. Eles também trabalhavam copiando, catalogando e arquivando textos e poemas históricos. Para executar todas essas atribuições, eles precisavam dominar a arte da escrita e ter bons conhecimentos em matemática. Então, tratava-se de um cargo exclusivamente masculino. Todo curso de secretariado executivo trata desse assunto, né? Era um cargo de muito prestígio e era uma das poucas formas de ascensão social na civilização egípcia. Então, tem um desenho aqui no slide, né? Uma ilustração. Você observa que no topo da pirâmide social dessa civilização estava o faraó, né? Que era meio que considerado um deus vivo. Na base da pirâmide ali estavam os escravos e na parte mediana encontravam-se os camponeses, os artesãos e os comerciantes locais que, embora ocupassem uma posição relativamente confortável quando comparada com um escravo, por exemplo, ainda não faziam parte ali da realeza, né? Então, uma das poucas formas de um plebeu, né, de um homem comum, ingressar nesse ciclo social do faraó era estudando muito para se tornar um escriba. Perceba que já nos primórdios, né, de nossas primeiras civilizações, a educação, o conhecimento, a destreza em se fazer algo já era um dos fatores cruciais para um indivíduo se dar bem na vida. Um escriba era isento da corvéia real, trabalho braçal obrigatório ali para o faraó. Ele também era isento de serviço militar, que era uma maravilha, não participava de conflitos armados e tal. E o mais importante, assim, no meu ponto de vista, é que eles não pagavam impostos. Então, com todas essas regalias, tornar-se um escriba não era tarefa fácil, né? A formação era árdua, podendo durar até 10 anos de muito estudo. Ao longo dos séculos, dezenas, centenas de civilizações surgiram e caíram, acabaram. De uma forma ou de outra, essa função, a função de escriba, ela continuou, ela persistiu. E além de persistir, ela, com o passar do tempo, ela foi evoluindo também, até chegar na Idade Média. Então, nessa parte desse conteúdo dessa aula, vou deixar aí um reforço de aprendizado, né? Um webinar falando sobre escribas. Se você tiver interesse, dá uma estudada ali para dar uma aprofundada nesse conteúdo aí. Sempre é interessante a gente reforçar o conteúdo do nosso curso, né? Então, vamos falar agora um pouco a respeito da chegada ali do secretariado moderno, né? Então, nós aprendemos na escola que entre a Idade Média e a Idade Contemporânea existia um período histórico chamado de Idade Moderna. Então, esse foi um período de transição entre o feudalismo e o atual capitalismo, né? Durante a Idade Moderna, a função de escriba continuou evoluindo, porém, o termo, aos poucos, foi caindo em desuso. É nesse período que uma nova classe social surge no mundo, né? A burguesia. E com essa classe, o dinheiro e o comércio reinaram absolutos no planeta. Foi um momento já marcado por muita burocracia, com tratados, códigos, normas e leis, cartas oficiais.
e milhares de livros que precisavam de homens capacitados ali para uso, redigir, copiar, catalogar, arquivar, etc. Isso tudo acontecia porque nesse período a imprensa, né, já existia, já tinha sido inventada ali pelo Gutenberg e tal. E é nesse cenário que a profissão de secretariado ela ganha força, né? As mulheres passaram a assumir esse posto nas empresas. Estima-se que desse período até o início dos anos 80, a função foi exercida quase que exclusivamente por mulheres. Fato esse que permanece até hoje, porém, apesar dessa dominância, vamos dizer assim, né, as atribuições dessas primeiras secretárias aí, elas eram muito restritas. Então, as funções dessas primeiras secretárias, elas basicamente estavam restritas ali ao atendimento telefônico, à recepção de clientes, a datilografia de documentos, organização de arquivos, anotação de recados e o agendamento dos compromissos do executivo ali, do chefe dessas secretárias. Então, atualmente o cargo exige, ele envolve uma gama muito maior de atividades, responsabilidades e atribuições, e estão diretamente relacionadas com as chamadas rotinas administrativas de uma empresa. Um secretário, uma secretária, hoje em dia ele tem que ter uma certa competência, um certo grau de expertise ali com relação à administração de empresa, a administração de empresas, para que ele consiga, de certa forma, chefiar essa empresa na ausência do executivo, né? Então, entenda como empresa e ou atividade empresarial perante o direito comercial, né? Toda atividade econômica exercida de forma profissional por um empresário empreendedor e que, por meio de articulação de N fatores produtivos, gera a produção e circulação de bens e serviços ou ambos. Então, se a gente quer, de certa forma, exercer a função de secretário, de auxiliar executivo, de facilitador, de assessor de alguém, é muito importante que a gente entenda, que a gente domine conceitos de administração de empresa, o que é uma empresa, etc. e tal. No decorrer do treinamento, eu vou disponibilizar muito conteúdo relacionado a isso também, a rotinas administrativas e a conceito de empresa, como funciona a empresa, hierarquia, organograma, legislação trabalhista, entre outros conteúdos, né? Então, no final vai estar um curso muito completo aqui para você. Estou preparando uma coisa bem especial. Então, como reforço de aprendizado, eu queria colocar aqui que um secretário também ele pode atuar na iniciativa pública, né? Não é uma profissão unicamente privada ali. Existem secretários escolares, secretário de saúde, numa prefeitura e etc. Né? Então, dependendo de qual seja a tua meta, o teu objetivo, os conteúdos que vão ser abordados nesse treinamento podem servir para pessoas também que não têm interesse ali de empreender ou de trabalhar como colaborador ali em regime CLT, né? Então, a função do secretariado, portanto, ela trata de um cargo de confiança, né? A função do secretário é um cargo de confiança. Existe todo um código de ética do secretariado executivo que a gente vai tratar também no curso e que a gente deve seguir à risca aí, se a gente quiser exercer essa profissão. Então, como reforço de aprendizado, eu coloquei 3 links aí relacionados ao conceito de empresa, né? Um secretário, no final das contas, né, ele tem como função, na ausência do chefe, gerenciar uma empresa. Então, seria interessante você entender qual é o conceito formal de empresa. Por isso, eu coloquei aqui um reforço com 3 links. Se você tiver interesse, dá uma lida, né, em cada um deles. Como eu já falei anteriormente, é sempre bom a gente estar reforçando nosso conhecimento. Então, atualmente, o cargo exige, ele envolve uma gama muito maior de atividades, responsabilidades e atribuições, e estão diretamente relacionados com as chamadas rotinas administrativas de uma empresa, né? Um secretário, uma secretária, hoje em dia ele tem que ter
há uma certa competência, um certo grau de expertise ali com relação à administração de empresa, a administração de empresas, para que ele consiga, de certa forma, chefiar essa empresa na ausência do executivo, né? Então entenda como empresa e ou atividade empresarial perante o direito comercial, né? Toda atividade econômica exercida de forma profissional por um empresário empreendedor e que, por meio de articulação de N fatores produtivos, gera a produção e circulação de bens e serviços ou ambos. Então, continuando aqui, né? Como eu já falei, ao longo de séculos, o secretariado ele passou por inúmeras mudanças, a função evoluiu de forma gradativa e hoje ela já é reconhecida como uma profissão regulamentada por lei. Segundo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, a profissão de secretariado executivo é uma das profissões mais promissoras do mundo, é uma das profissões que mais crescem. No Brasil, as leis que regulamentam essa profissão são as leis 7.377, de 13 de setembro de 1985, e tem outra lei também, que é a Lei 9.621, de 10 de janeiro de 1996. Então, essas leis elas descrevem qual a formação necessária para que um secretário ou secretária possa atuar no mercado e também como e quais são as suas obrigações, direitos e os seus deveres como profissional. Então, são leis que norteiam o ofício da profissão. Então, aqui nesse treinamento, nós vamos abordar os principais, os assuntos mais importantes cobrados pela maioria dos cursos de graduação aqui no Brasil, sempre buscando ali direcionar, né, os conteúdos e as práticas do programa à realidade do nosso mercado de trabalho. Então, continuando aqui com o nosso conteúdo, assim como em outras profissões regulamentadas, né, o secretariado ele também possui um código de ética profissional, acredito que eu já tinha falado disso, e esse código ele será estudado de forma detalhada aqui nesse treinamento, aqui nesse curso, né? Então, existem diversas nomenclaturas possíveis para se nomear um profissional de secretariado. Eles atuam como assessores, como assistentes, consultores, auxiliares, facilitadores e por aí vai. Ele é um secretário, de uma forma assim, bem resumida, ele é um braço direito de um ou mais executivo, né, empresários, sócios de uma organização ou empresa. E dependendo do porte da empresa, como falei anteriormente, né, um secretário muitas vezes ele deve atender 3 ou mais executivos. Então, como eu já falei, a profissão de secretariado, esse cargo, um cargo de confiança, né, ele gera para o profissional um vasto leque de oportunidades de trabalho. Um profissional de secretariado ele pode trabalhar em companhias públicas ou privadas, empresas de médio e grande porte, inclusive multinacionais, né? E desenvolvendo as competências desse curso, você pode conseguir também, de forma muito tranquila, trabalhar em empresas de pequeno porte, como escritórios, consultórios ou clínicas de profissionais liberais, como advogados, dentistas, médicos. A lista é realmente muito grande. Então, era isso que eu queria passar nessa primeira aula aqui do treinamento. Espero que você tenha gostado, né? Vamos em frente. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço aí.